Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. É interessante, a gente sempre observa, principalmente depois que nós começamos essa série de programas, há exatos quase 5 anos, vão fazer no dia 27 de julho do mês que vem, agora próximo, é interessante como a gente passa a ser mais observador. Quando a gente fala que a gente deve mais observar, sentir mais as coisas, não adianta só verbalizar isso, nós temos que praticar isso para que ele torne-se uma coisa comum no nosso dia a dia. Porque assim nós podemos começar a enxergar, nós podemos começar a perceber tudo aquilo que a gente fala aqui e que a gente diz que já está sendo vivenciado, mas que ainda muitas pessoas dizem, cadê isso aí que vocês falam? Então nós temos que começar a nos permitir a isso, ser mais perceptivos, começar a tentar ver as coisas que acontecem na nossa vida diariamente, a cada instante, para que a gente possa ver que essas transformações vão se dando. Eu, por exemplo, hoje, estava comentando aqui com o nosso convidado agora, antes de começar o programa, aconteceram entre ontem e hoje uma série de, não podemos chamar de incidentes, mas seria as palavras. Quebraram 2 óculos meus, até o reserva, depois acontecem pequenos imprevistos quando você tem atividades para fazer, mas aí você tem que respirar fundo, porque senão você não resolve, você tem que ver qual é o ensinamento inserido nessas 2 quebras de óculos, por exemplo. Já marquei oftalmologista hoje, fazia muito tempo que eu não marcava, talvez seja um aviso, senhor Eustáquio, vá no oculista, para perceber, para ver se só tem esses 2 olhos, pelo menos na parte física, né? Então vai lá para perceber se está tudo bem, fazer exame de glaucoma, coisas assim. As outras coisas que nos acontecem, esses imprevistos, podem evitar outras coisas que poderiam acontecer se esses pequenos imprevistos não acontecem. Então, eu só conto isso para vocês, porque além do nosso programa ser ao vivo, ele é assim, autêntico. A gente fala tudo aquilo que a gente vivencia. E eu queria começar o programa hoje mandando um abraço para um pessoal de Coqueiros, que eu conheci o chefe de família numa situação no centro da cidade, e falou, poxa, bom dia, tudo bem? Isso acontece comigo e com o nosso convidado aqui, que vocês já vão conhecer quem é. E no nosso cotidiano, isso é muito gostoso, a gente ser reconhecido e saber que o que nós estamos fazendo tem uma grande reverberação. Nesse momento aqui nós estamos unidos numa corrente fantástica de norte a sul do país, em cima e embaixo, como a gente gosta de repetir, e até fora do nosso país. Pois bem, e o tema que se apresentou para nós essa semana é muito pertinente, e o título do nosso programa de hoje é A Mulher na Era de Aquário. Nós já vamos falar quando é que começou a Era de Aquário, vamos falar sobre o que é as transformações que vão se efetuar, já estão se efetuando na mulher. Além de toda essa conquista dela, nós vamos falar de algo mais profundo, algo mais, como eu posso dizer, transcendental é uma palavra muito comum, mas tudo bem, vocês vão perceber o que é, não vou rotular aqui. Então, o que está por vir, o que está acontecendo com as mulheres é uma coisa maravilhosa. Então, apresentou-se para que a gente falasse sobre isso e preparasse todas vocês, a quem nós devemos tudo, né? Porque viemos do vosso ventre, reverenciamos nossas mães, nossas filhas, nossas amigas, todas as pessoas que se relacionam, este ser maravilhoso que a lei criou para compartilhar felicidade conosco, tá? E para falarmos sobre isso, ninguém melhor, né, do que ele. Não gosta que eu fale assim, mas eu provoco, que o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Você tá bom, Jorge? Tô ótimo. O que eu não gosto que você fale? Ninguém melhor do que o meu amigo não, Jorge isso Antônio. Realmente, isso, então, isso é um abuso. Mas é uma força de expressão que sai do coração, né? Isso não, aqui ninguém melhor nessa cadeira, perfeito, né? Porque só tô eu, claro. Né? Então, tá aí, porque fora você daqui que fala. qualquer pessoa fala. Como é que você está? Tudo bem? Tô ótimo, muito bem. Prazer em estar aqui com você de Nossa, novo. está aqui. Um grande abraço para quem está nos prestigiando hoje aqui também, né? Ao vivo aqui no auditório no estúdio, e também todos vocês em casa, de norte a sul, não vão dar nome de ninguém, mas um grande e fraterno abraço para todos vocês. O pessoal lá do departamento de Curitiba mandou um abração para você. Olha, que bom, que boa notícia. Eu estive lá, a gente foi vida. conversar um pouco, né? Aí todo mundo disse, manda um abraço. Que grata notícia. Esse, qualquer dia nós vamos
encher um ônibus e vão visitar o grego. Será todo o Brasil. Nossa, então, a festa será maravilhosa. Está autorizado. Serão bem-vindos, com certeza. E não precisa nem avisar, fazer uma surpresa para o grego. Aqui é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. Muito interessante. Nosso pessoal de Itanhandu, né, que sempre... Nossa, nós temos uma ligação muito forte com eles lá. Eles têm feito um trabalho maravilhoso, espalhando as sementes que nós estamos encaminhando para lá, né? Então, puxa, isso é tão gostoso a gente sentir isso, tão gostoso a gente ver germinar tudo isso que a gente faz aqui. É entusiasmo, né? Depois, eu estou pensando numa frase que você falou, você elogiou a mulher, falou assim, esse ser tão especial, não sei o quê, que a lei criou para compartilhar conosco, você se colocou numa posição machista, porque a lei criou a mulher para compartilhar conosco. Porque a gente fala, a lei para compartilhar conosco, porque a gente fala que se Deus... O mundo é dos homens e a lei criou a mulher, vou dar uma parte para ela. Porque a gente faz aquela brincadeira e diz que se Deus criou alguma coisa melhor que a mulher, ele guardou para si, né? Então, é isso que eu quis dizer, que eu reverencio a mulher, eu dou um grande valor à mulher. Eu sei que você estava... então desculpe se pareceu machista. Até porque os dois apareceram juntos no mesmo período, né? A separação dos sexos, ela se deu no período, no siluriano da era primária. Isso aí foi, essa era foi entre 400 e 460 milhões de anos atrás. E a separação dos sexos foi nos últimos 18 milhões dessa era. Então a gente já está junto aí. 18 milhões, né? Não, a gente está junto aí, 18 milhões de 460 atrás. Então a gente está pelo menos 440 milhões de anos Coisa boa, junto com elas? Junto. Tá aí, ó. Nossas queridas. E elas e nós viemos de um só, né? Sim. Esse o processo. E ele tende a voltar para o mesmo, né? Então, só fazer esse comentário dele quando estão juntos, né? Vamos começar por Era de Aquário, Jorge? Então, sim. Porque existe, já falamos aqui em programas anteriores, mas como o título do nosso programa é esse, a mulher na Era de Aquário, sim. Tem muita gente esperando a Era de Aquário, diz que começou, que vai começar. Existe uma grande confusão. Hoje é um dia apropriado para que a gente desfaça esse mal-entendido e a gente possa dizer se nós já estamos vivenciando a Era de Aquário. Nosso papel é desfazer mal-entendido. A gente pode gerar outros. Exatamente. A gente desfaz uns e pode gerar outros. Vamos lá. Essa questão da Era de Aquários, bom, como todo conhecimento esotérico, como todo conhecimento da lei, ele é completamente distorcido e usado comercialmente, né? Essa questão da Era de Aquários não seria diferente. Bom, primeiro, uma era, do ponto de vista do signo, do zodíaco, é quando uma constelação se desloca com relação ao Sol e aí vai mudando. Isso ocorre academicamente a cada 2100 anos, né? Isso. Então, também academicamente se diz que a Era de Peixes começou em 500 da nossa era. Então, a Era de Aquários, que é a seguinte, deveria começar em 2600. Só que também se diz que começou em 2009, 2016, 2048, vai começar em 2048. Né? Sim. 2016 também não chegou. 2065, então não há uma precisão, aí o pessoal fica discutindo qual é que é o sexo dos anjos, né? Que na verdade são andrógenos, e não se sabe, do ponto de vista acadêmico, definir exatamente quando é que começou o ciclo. O ciclo, nós podemos definir, sem medo de errar, que ele está vinculado diretamente à vinda de um avatar. Perfeito. Então, o ciclo de Peixes não começou no ano 500 da nossa era. Ele obrigatoriamente tem que ter começado quando o avatar é de Peixes, né? Ele e Oxô Ben Pandira, no caso, o Jesus da Igreja Católica. Jesus da Igreja Católica, Então, obrigatoriamente, em vez do ano 500, o ciclo de Peixes teria ter começado aí em 7 a.C. Isso, uma pequena variante é que foi quando se dá o nascimento aí do avatar do Ocidente. Então, o ciclo de Peixes começou nesse período, obrigatoriamente. E o ciclo seguinte, o ciclo de Aquários, o tão almejado ciclo de Aquários, ele começa obrigatoriamente em 1949. 24 de fevereiro de 1949, que quando nasce o avatar da Era de Aquários. Então isso não necessariamente foi bom. Eu queria essa parte porque
existe o calendário cósmico, que é o ciclo, o trânsito do Sol pelas coisas, e existe um outro tipo de tempo que é diferenciado desse. Sim, sim. Tem um calendário oculto, né? Que ele mede os dias de maneira diferente. Então, obrigatoriamente, 24 de fevereiro de 49, a gente já está na era de Aquários, porque o avatar do ciclo de Aquários nasceu. E no lugar de durar 2.100 anos, o ciclo de Aquários, ele vai durar 1.836 anos, diferente dos que antecederam. E até o de Peixe também, ele começou... Durou menos. Durou menos. Menos 7 até 1949. Não, e também porque toda essa questão, mesmo quando é um conhecimento ocidental, ele é baseado num conhecimento do Oriente, quando houve essa vinda do conhecimento do Oriente para o Ocidente, em 1924 no Ocidente Lux e Ex-Oriente Lux, que quando a luz ela vem agora do Ocidente, não mais do Oriente. Então, mesmo esse conhecimento que daí em 1924 ainda era a base do conhecimento esotérico, das ordens ocultas, das ordens filosóficas que moveram o mundo, né, nesses centenas de milhares de anos da Atlântida para cá, até esse conhecimento ele foi alterado, porque a partir do evento da vinda da luz do Oriente para o Ocidente e depois com outros acontecimentos que tiveram a ver com esse acontecimento de 49, então foi feito constantemente um aprestamento, né? E com a mesma frequência foi feito um saque contra o futuro. Então, o que antes, né, seria para 3.005, 5.000, não sei o que na frente, 2.100 anos para mudar. Então, tudo isso aí foi remexido. Que eu até reclamei aqui, né, em outros programas, falei, pô, Jorge, 3.005, nós vai demorar para caramba, aí você lembra? Não, mas de qualquer maneira a gente vai estar trabalhando até lá, isso não tem a menor dúvida. Se a gente tiver dívida, está aqui em cima, se não tiver dívida, está aqui em cima do mesmo jeito, só que com um trabalho mais específico. Então, isso de, não, eu quero logo descansar, isso não, descansar, nada a ver, né? Não, descansar não é... Talvez no outro sistema planetário, mas agora ainda não. Então, isso que é o ciclo de Aquários, né? Então, ele não vai começar em 2600, não vai começar em 2086, 65, 48, não. Ele já começou, 24 né, e obrigatoriamente, de fevereiro de 49. ou, em 24, ou antes de 24 de fevereiro de 49. Então, a gente está na plenitude, né, do ciclo de Aquários. E esse é um ciclo de mudanças, porque daí ele traz para a humanidade os valores, não só os valores do Oriente para a humanidade, mas ele traz os valores que originaram os valores do Oriente. Né? Ele traz assim, a síntese, né? o semine, né? a semente, né? de tudo que foi criado em função das ações da divindade em todas as indas e vindas. Isso então transborda do mundo invisível para o mundo invisível e se esparge, né? Ele se mistura, ele é respirado, ele é sentido por toda a humanidade e aí tudo muda. Toda a percepção muda e mudam as mulheres, e mudam os homens, e mudam as plantas e os animais, e as pedras, e o ar que se respira, e a cor do céu, e muda o céu, e muda o sistema solar, e muda tudo, porque a gente está, assim, a evolução, ela vinha se fazendo assim gradativamente, né? Sim. E sempre quando o Dharma declinava, que daí então a humanidade estava muito fora da lei, um avatar se manifestava, como diz Krishna Prajna, toda vez o Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos bons e aí vai, né? Então, nesse passo assim, a partir dessa vinda do Oriente para o Ocidente, da essência, e da vinda de um ser que viria preparar todo esse advento do futuro, que vem em 1800, depois em 1883, em solo brasileiro. Então, a evolução, que vinha se fazendo lentamente, ela faz uma inflexão positiva, então tudo dá um salto. Né? Então, tudo foi mudado. A era de Aquários, assim, que sim, se ela iria demorar mais 500 anos para acontecer, existiria por 2.000 anos, ela já aconteceu, e os 2.000 anos se concentram em poucos anos, porque foi feito um saque contra o futuro, inclusive contra o futuro dos próprios seres divinos que viriam a nascer. Então, tudo está mudado. Nada que foi escrito está mudado. Então, por isso, só complementando, inclusive o que foi escrito o que se considera como as profecias de todos os povos antigos, a profecia, né, ela era escrita em cima do que se antevia em cima do astral.
né? E todos eles faziam da mesma forma, né? Os egípcios, maias, astecas, toltecas, os arúspices, o próprio Nostradamus, todos eles viam, né, o que para a maior parte da população é uma coisa assim fantástica, dele antever alguma coisa, né? Isso é um simples vislumbre no astral, né? Hoje sem valor nenhum. Por quê? Porque todo aquele registro que estava para ser desenrolado no plano invisível e que viria a ser o presente, que a gente já conversou aqui, se fala assim, durante o desenrolar dos acontecimentos, é porque o futuro ele está enrolado, na medida que ele se desenrola e desacelera, ele vira o presente. Isso. Esse futuro, né, esse acontecimento desenrolado, eles viam algumas coisas e era o que se faziam. Então, as previsões e as definições do que estava por vir. Isso tudo já não é mais realidade. Então, nada que foi escrito que seria previsto, seria provável, seria previsível, seria possível, nada mais isso é verdadeiro. Por quê? Porque todo o astral foi reescrito, todo o futuro e o presente humano foi reescrito, e a gente vive agora no mundo onde o que antes era improvável, agora é realidade. Esse é o mundo que a gente vive, e essa é a era de Aquários. É a era do improvável real, é a era da instantaneidade, né? A era do de você misturar o visível com o invisível, conscientemente. É a era da aquisição de consciência, né, para aqueles que estavam por vir ainda. Essa é a era que a gente vive hoje. E é interessante porque está fazendo agora 61 anos da Era de Aquário, 61 anos da chegada de Maitri aqui, né, para um planeta. E a nossa evolução, a evolução desse ciclo novo, vamos chamar assim, realmente, depois de 1949, o pós-guerra, podemos chamar assim, o mundo começou a ser reconstruído, né? Viveu uma época de início de paz, apesar de todos esses pequenos conflitos, pequenos ajustes, e todo o nosso crescimento, quer dizer, tudo isso aí que você acaba de dizer, esse saque contra o futuro, vamos dizer, a nível daqui, né, que a gente possa perceber, realmente, de lá para cá, nesses 61 anos, nós tivemos uma conquista fabulosa em todos os aspectos. E percebe-se, principalmente no nosso tema de hoje, a mulher, nesses 61 anos, ela conquistou o que ela não conquistou em todos esses milhões que você falou do passado. Ela está se fazendo presente em tudo. E o mais curioso que vocês vão ver daqui a pouquinho, que nós vamos aprofundar mais ainda, as transformações físicas na mulher, que isso é mais do que uma evidência de que o que nós falamos aqui é concreto, é real. E é presente, já estamos vivenciando isso. Então, sabe o que a mulher conquistou nesses 61 anos? Não conquistou nada. Né? Do ponto de vista social, do ponto de vista de sociedade ocidental, então a mulher, ela, bem colocado, ocidental, para ela se adaptar num mundo construído para os homens, controlado pelos homens, com princípios definidos pelos homens, com valores definidos pelos homens, e governos e poderes que colocaram a mulher num papel intencionalmente secundário, né, e como mero objeto de desejo, ou então como mera matriz, né, para a geração. Aí a mulher, para tentar contornar esse estado de coisas, ela tenta ocupar um espaço na sociedade, fazendo a mesma coisa que os homens fazem, competindo com o homem. Sim. Né? E a mulher competir com o homem é simplesmente ela... vou usar um termo que não seja um termo agressivo, mas ela está deixando de usar suas capacidades. Né? E por assim, hoje, na maior parte das culturas, quando nasce uma mulher, isso é uma lástima, porque daí ela não vai poder ser um guerreiro, não vai poder ser descendente, não vai poder ser isso, não vai poder ser aquilo. Quando, na verdade, quando nasce uma mulher, né, é o próprio sol se instalando na superfície. Perfeito. Né? E, por assim, não adianta a mulher hoje, na realidade de hoje, né, historicamente, ela querer ser igual ao homem, porque é o seguinte, são hierarquias diferentes. Né? A mulher, ela se origina num sistema planetário, né, e deriva da hierarquia dos barixades, dos lunares.
O homem, ele deriva, né, de um outro sistema planetário, do solar, e ele vem da hierarquia, né, dos Agnisvatas. Então, são duas hierarquias diferentes, sim, habitando organismos aparentemente semelhantes, com funções completamente diferentes. Até que eu falei agora há pouquinho, que até aproximadamente 400 milhões de anos atrás, os últimos 18 milhões da era, o homem e a mulher, o conceito de divisão de sexo não existia. Então, primeiro era a divisão de si mesmo, depois aquele ser que ainda não era, o que se pode conceituar como ser humano, ele colocava ovo. Então, ovos, isso? Não então, e isso responde aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro veio a galinha, depois ela botava o ovo. Assim como o primeiro ser humano botava o ovo, depois esse ovo começou a ficar introjetado dentro da mulher e virou o que é hoje o útero. E ela pare internamente. Então, em determinado momento, né, o ser humano passou a ser um dióico, assim, então eu tenho definido o sexo masculino e o sexo feminino. Né? E isso por uma razão muito simples, uma razão de aprestamento evolucional, de saque evolucional, porque antes, quando a gente conversou outro dia, se eu gero um de mim mesmo, ele vai ser muito semelhante e a evolução vai se dar aos poucos. Se eu vou gerar um próximo ser e misturado com um outro ser de outra hierarquia, são duas hierarquias diferentes gerando o próximo ser. Entende? Então, a cada ser humano gerado, cada novo habitante nesse planeta, a evolução dá um salto. Né? Essa é a razão da separação dos sexos. Né? E aí, um aceleramento. Um aprestamento, um saque contra o futuro, um saque contra a evolução humana. Esse é aquele atalho que foi tomado, né? Que depois gerou o não cósmico, que daí teve envolvimento com esse tipo de coisa. Então, duas hierarquias gerando um ser. Esse com o outro gera mais um. Então, sim, seriam milhares e milhares de anos de evolução, porque você veja bem, a gente falou 400 milhões de anos atrás, né, houve a divisão. Então, aí você veja, isso na Lemúria. A Atlântida a gente coloca há mais ou menos 5 ou 6 milhões de anos atrás. Né? A raça ária, que é a raça azul, e azul não por causa da pele azul, por causa do céu azul, da cor azul, que a gente vive na raça da mãe divina, né? Na raça da mulher. Então tem 1 milhão de anos. Se você colocar 1 mais 5 ou 6 ou 10 milhões de anos que seja a Atlântida, são 11. E os outros 390? Foi para adquirir a forma que se tem agora e evolução pura. Misturar todos os valores. E veja que é uma coisa muito importante, que quando daí se une o homem com a mulher, eu estou gerando e misturando dois valores de dois sistemas planetários diferentes. E para você ter uma ideia do que é um sistema planetário, toda essa gênese, né, da Bórea Hiperbórea Lemuriana, da Atlante, da Ária, e depois da Bimânica Tabimânica, que são as raças seguintes, isso tudo está dentro de um sistema planetário. Então, qual é o próximo sistema planetário? Assim, qual é o próximo planeta do sistema solar onde é que vai existir vida, onde é que vai estar a vaga de vida? Vênus. Então, quando eu estou falando homem e mulher, eu estou falando de dois planetas que geraram toda uma história de evolução, duas hierarquias que cumpriram os seus objetivos, né? Aí para vir com os valores passados transbordados para o planeta que a gente habita agora, para a Terra, criar a raça humana, evoluir a raça humana e aprestar a evolução. Isso que é a questão de homem e mulher. Uma parte agora, isso aí você não tinha falado ainda, todos esses programas aí. Tá, o próximo passo evolutivo, Vênus. Vênus. E quando houver essa manifestação daqui em Vênus, o que vai ser aqui? Um Sol. Um Sol. Já não vai ter mais o jeito que nós estamos vivendo hoje aqui. Não, e o que acontece? Assim, hoje nós estamos vivendo aqui... Em compensação, Vênus também vai galgar um outro degrau. Óbvio. As pessoas, os seres de Vênus nós já vão... estamos vivendo aqui hoje, né? Hoje, nessas raças todas, e quem está presente aqui? Os Suras, Asuras, Agnisvatas e Barixadas, todo mundo aqui. No próximo sistema planetário, quem vai estar presente? Sura, Asura, Agnisvata, Barixada e Jiva. Você está falando em termos de universo ou sistema solar? Sistema solar. O sistema solar, perfeito. Vênus. O mundo, o universo tem a pluralidade habitada, né? Tem algum recado aí? Pode passar para mim? Obrigado. Você entende, então, qual é a importância da gente entender que homem e mulher são duas hierarquias completamente distintas. O que acontece é o seguinte,
a mulher como detentora, né, do fogo divino, a mulher como detentora do poder gerador, a mulher como detentora do poder de manipulação da eletricidade básica, de forrate, do parir, do criar forma elétrica para gerar ser humano, ela então sempre representou uma ameaça, né, para aqueles homens incultos, né, não iniciados, né, broncos, que precisavam dominar pela força. Então ela sempre foi relegada a um plano inferior, quando na verdade ela detém a força. Então, com toda certeza. Nós com vivemos, toda certeza. mas hoje ninguém reconhece isso, né? Então nós vivemos num ciclo onde a tônica é feminina. Nós vivemos no ciclo da Mãe Divina, nós vivemos no ciclo do céu azul, nós vivemos agora na raça ária, que é a raça azul, que é a raça da mãe. Né? E então, por decorrência, é a raça do amor universal, da concórdia, da fraternidade. Essa é a verdadeira mulher. Aqui das Virgens Mães, né? Essa é a verdadeira mulher. E não aquela mulher que daí vai ocupar, assim, desde pequena, então, ela para se inserir em um mundo de homens, ela é acostumada a competir, não sei o que e tal. E a mulher que ela vai e congela, né, ou engessa aquilo que existe nela de inato, que é o amor universal, o amor divino, a fraternidade, o poder de criar, a manipulação do fogo, a contemplação do plano búdico, a intuição, né? E ela tenta agir com a mente concreta para quê? Para poder concorrer com o homem na mente concreta. Só que é o seguinte, o plano da mente búdica, o plano da mente abstrata, ele está um plano evolucional acima da mente concreta. E aí então a hierarquia feminina, ela se sujeita a agir no mundo, né, teoricamente controlado pelos homens, mas baseado nos princípios dos homens. Então ela vai concorrer. Não, a mídia é infame, né, nisso. Assim, não, o número de mulheres executivas cada vez cresce e ganha mais que o homem, não sei o quê. Então sempre essa comparação da mulher, ela tem que ganhar mais que o homem, ela tem que ter um cargo mais alto que o homem, ela tem que ser mais forte que o homem, ela tem que, se o homem vai participar de uma competição de levantar peso, a mulher tem que ir também. Então é uma coisa assim completamente, sabe, descabeçada, né? E a mulher, assim, a própria rainha que se esquece de quem ela é e vai tentar chafurdar em um mundo desconhecido. Aí você diz, a mulher tem dificuldade para o raciocínio espacial. Aí a pessoa brinca ou pega no pé, diz, a mulher não sabe dirigir. Não sabe. Por quê? Porque o raciocínio espacial, eu não estou generalizando nem criticando, eu estou elogiando. Então, e se quiserem também pensar que eu estou generalizando ou criticando, faz parte. O raciocínio espacial é próprio da mente concreta. E a mulher funciona na intuição, no búdico, funciona acima. Né? Então ela pode ter dificuldade para toda aquela sensibilidade fabulosa que ela qual tem. É que é o tamanho do carro que eu vou, vai dirigir mais devagar, não vai dirigir feito maluca no trânsito, né? Porque ela vive em um mundo diferente, no mundo da intuição. Ela vive no mundo do amor da Mãe Divina, no mundo do universal, do cósmico, do instantâneo, e por isso é dado a ela a capacidade de gerar. Porque a hierarquia feminina participa com a hierarquia feminina na geração, né, do impulso inicial do ser humano. Só que quem preparou a forma elétrica para gerar o ser humano foi a mulher durante 28 dias. Então ela manipula a eletricidade básica, manipula a eletricidade do universo, que é a forrate, para dar o impulso num processo que vai aglutinar os átomos de todos os planos para gerar aquilo que a gente chama de ser humano. Tanto é que quando o homem e a mulher, assim, a mulher da era de Aquários, a mulher iniciada, a mulher que é detentora do fogo divino, que tem ciência do seu poder, né, que ela educa e cria, né, para o amor, não para a mente concreta, não para a competitividade, não para a agressividade, não para a defesa. Então, essa mulher, quando ela fosse, né, criar um ser humano novo, então a consciência, assim, não o desejo entre o homem e a mulher para pegar e gerar um filho do karma, que é como a maior parte da humanidade é gerada. Se encontrou não sei o que e tal, e nasceu um. Não, a mulher da era de Aquários com um homem consciente, não tão consciente quanto a mulher, porque a mulher sempre vai ser mais consciente, porque ela pertence ao mundo do futuro. Então, os dois em conjunto, né, não, hoje nós vamos gerar, né, um novo ser para a Terra. Aí sim, então nasce um ser preparado com todos os valores já venusianos, os valores da mulher como mãe divina e não os valores que na mulher estão karmicamente, porque esse processo da mulher tem que passar por um ciclo de 28 dias, que é o ciclo lunar. Isso vai parar, né?
sem dúvida. Vai parar, né? Não, a mulher não vai ter mais o ciclo... Por que para a mulher... Por que a Agora já vão perguntar como é que vai fecundar, então. Por que a existência ela é um processo complicado, Grego, para a mulher nesse momento da evolução que a gente está? Porque o sistema planetário que nos antecedeu foi o sistema lunar. E daí que vem a hierarquia dos Barixás. Então a mulher é essencialmente Barixade, né? Essencialmente lunar. E não tem nada que aquele negócio fala assim, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. De Vênus, não conversa. Isso aí não tem nada a ver. Homens são Sol, mulheres são Lua, e aí o homem, a mulher em seguida, ela é Vênus. Então, a mulher, ela tem em si ainda para resolver, né, o que não foi resolvido no ciclo lunar, por isso que ela traz em si as dores, né, e assim, exacerbadas desde a queda da Atlântida. Então ela é um Barixad, ela é da hierarquia lunar, vivendo no terceiro sistema planetário, vivendo no quarto sistema planetário, nisso que a gente conceitua como Terra. E entre a humanidade, né, e com essa formação física, e quando ela entra em função de gerar o próximo ser, ela está agindo como venusiana, né, que o ciclo da Lua são 28 dias, o ciclo de Vênus são 9 meses. Então, a mulher ela faz 3 papéis: papel da hierarquia lunar, papel da hierarquia giba e papel da hierarquia venusiana, tudo em uma coisa só, e tendo que daí criar os filhos, alimentar, trabalhar tal, e tentar arrumar espaço nessa sociedade que não reconhece o verdadeiro papel da mulher. Essa é a mulher de Aquário. A mulher de Aquário é aquela que tem a consciência do seu poder, e aí por direito ela obtém o seu lugar nessa sociedade. Posso presumir que o fato dela querer competir com o homem, o fato dela querer, dela estar levando essa vida, vamos dizer, distanciada do que nós estamos falando aqui agora, seria um fator das doenças que somatizam na mulher também, ou não? Poderíamos chamar... Não só, Grego, não só. Isso, mas é um fator que com certeza colabora... É que isso é o que foi acumulado durante os anos todos, né? E agora está para se resolver, né? Porque você veja, onde é que são os problemas femininos geralmente? Ou no seio, nós já falamos ali em outros programas, né? Ou então na parte reprodutiva. Exato. Ou na tireoide. Na tireoide, que isso é... Então nós já falamos na questão das glândulas, né? E veja que são como se fossem as três variantes, as 3 gunas, né, da manifestação da eletricidade, né? E é porque a mulher, como ela não está no equilíbrio, ela não se mantém em um estado de pureza, né? Que a mulher em si, ela está em um estado de pureza porque ela é a fonte do amor universal. Isso. Ela é manipuladora da eletricidade, ela é manipuladora do fogo divino, né? De Agni. E como ela não se mantém nesse estado, então ela, para conseguir, né, existir nesse caos evolucional, que é o que está agora nesse processo de mudança e de mistura do resíduo do ciclo anterior com o ciclo presente, que já é o futuro, então ela sofre continuamente de desequilíbrios elétricos e depois isso se manifesta como doença mais tarde na mulher. Agora, pode falar. Não, por favor. A gente sabe que a função da mulher, por exemplo, inclusive vai ter transformações físicas. Ela não terá mais ímen, o sexo dela será diferente, bem diferente esse tipo de energia agora. E ela terá também, que nós sabemos, assim, uma função manúsica. É muito importante a gente enaltecer essa função para que as mulheres, desde já, que sempre há tempo dentro do sempre, né? Sempre há tempo dentro do centro de a gente mudar essa conduta. Pô, gostei dessa frase aí, hein? Gostou? Como é que é? Eu não sei, ela vem... Sempre há tempo dentro do sempre? Do sempre, isso aí. Então, é isso. Então, e ela, essa função manúsica... Mas sabe que tempo vem do tan, né? E tan é um corte, né? Então o tempo é exatamente um corte no sempre, né? Sempre, né? Aqui tem tempo porque está tudo misturado, né? Mas exatamente, o tempo ele é antagônico ao sempre, né? Então isso é muito importante aí, essas transformações físicas. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos vendo nessa mudança, nessa aceleração das coisas que a gente tem percebido. Já falamos aqui sobre o tempo, que não é mais o mesmo, a gente não consegue fazer dentro daquilo que a gente fazia ao mesmo tempo as coisas. São dias de 18 horas. Exatamente. Então, nós temos visto as pessoas ainda se buscando coisas, buscando sonhos de mente concreta. Sei lá se é isso se eu estou falando certo. Aqui ainda faço muita confusão entre mente concreta e mente abstrata.
Então, são sonhos ainda físicos, terrenos, para quem almeja uma coisa melhor. Os sonhos, principalmente do sexo feminino, o homem é mais razão, a mulher tem aquela beleza, é mais coração, mais sentimento, mas, na minha opinião, extrapola muitas vezes, buscando algo que hoje já é surreal, não é mais real. Então, o tema que se apresentou hoje, por isso que eu acho de extrema importância para mostrar que a mulher é muito mais do que ela pensa ser. Posso até ter falado besteira aqui, mas eu quis dizer uma coisa, que vocês são muito mais do que vocês conseguem alcançar. E é isso que nós procuraremos hoje. Espero que a gente saia daqui satisfeitíssimo, assim, com a felicidade de ter passado esse ponto de vista para vocês. E tenho dito. É um ponto. Essa questão da mudança física, isso é uma derivada e é sem natural. Relevância, a gente pode comentar. Mas a função manúsica é importante. Isso é uma coisa que tem que esclarecer. O Manu é aquele ser que ele é o gerador da semente de uma nova raça. Né? Então, quando a gente estava no período da quinta sub-raça Atlante, a sub-raça dos semitas, parte dessa sub-raça foi retirada pelo Manu Vaivasvata para a meseta do Pamir, e veja que estava ainda na quinta sub-raça, né? Depois ainda vieram mais duas, para preparar o que viria a ser a raça ária. Isso é o trabalho do Manu, é a geração do porvir, né? Com a sua mais pura essência, é gerar os seres seguintes. Seres missionários. Seres Todas as mulheres, elas são manus, elas têm função manúsica, porque ela gera o ser, obviamente com a participação da hierarquia masculina, mas ela dá corpo, ela dá forma, ela dá característica ao ser. Sim. Então, o que acontece e a diferença que existe entre a geração de hoje, entre a função de um Manu e entre a geração, não é geração de idade, mas geração física, de criação de seres. Então, entre a criação de seres hoje, a criação de seres do Manu e a criação de seres do futuro, né, do futuro imediatíssimo, né, é porque a mulher ela toma consciência da sua condição de geradora, da sua condição de Manu. Mas a função de geração é a mesma. A diferença é que eu não vou mais criar um filho do karma, mas vou criar um filho consciente. Essa que é a grande diferença. Porque o que acontece? Isso já vem impresso no ser que vai ser fruto dela, né? Sem dúvida, porque quando o homem e a mulher vão gerar um ser, então há um torvelinho, há um turbilhão de variantes de Forrati, de variantes de Kundalini, de variantes de Vayu no astral, que começa a movimentar tudo o que está ligado àqueles dois. Tá? Começa a movimentar pai e mãe, tudo que está ligado àqueles dois. E tem uma relevância muito grande, é o que a mulher tem na cabeça naquele momento. O que ela está pensando naquele momento. Isso que é importantíssimo. E o que o homem está pensando naquele momento. Se o que tem na cabeça de cada um dos dois é uma satisfação só física, carnal. É aquela parte mais densa do astral. Isso. O lazer, né, da atividade e não a consciência. Então, tudo isso que está passando pela cabeça naquele momento, ele é entrelaçado e é arrancado, né, e cai na nova criatura, assim como o óvulo cai no útero para ser fecundado. Entende? Então, por isso da consciência, eu vou gerar um novo habitante para esse planeta, eu vou gerar um novo ser humano. Só no ter essa consciência, você já não gera mais filhos do karma, você gera filhos de dharma. Sim. Então, você dá uma linha completamente diferenciada para a criança. E se, além disso, você vai gerar daí, com determinados outros procedimentos, sabendo o que você vai fazer, você cria seres, você cria habitantes de alta estirpe espiritual, né, com função de mudar, né, o destino da própria humanidade. E isso é dado a qualquer mulher. Devavani diz assim, algo tenho a vos dizer. A mulher que dá seu filho, nobres damas do Cajá, algo tenho a lhes dizer. A mulher que dá seu filho pelo bem da humanidade, essa mulher não é mulher, essa mulher é a flor da maternidade. Perfeitamente, isso aí.
Então, o que acontece? Quando a mulher cria conscientemente um filho, então ela está criando um ser, né, de autoestirpe, um ser preparado para habitar sem karma, né, esse planeta, essa humanidade, né, ajudar a evolução dessa espécie. Ela está dando de si, ela está criando com os seus valores um ser que ele vem sem lastro, ele vem preparado, ele vem com toda a potência para transformar qualquer pedaço de terra onde ele pise. Essa é a mulher de Aquário. Então, a gente conversa assim, qual é o desejo, o que a gente desejaria que a gente tivesse de resultado dessa conversa? Que quem nos ouve, que vai gerar eventualmente seres para habitar esse planeta que a gente está agora, que gere conscientemente. Sem dúvida. Gere conscientemente, contribua para que esse planeta mude, para que o futuro seja prestado, para que a divindade se manifeste, crie seres, porque quando vai se gerar um ser, é assim, é a vontade, que é a mulher, se misturando com a atividade, que é o homem, e gerando o amor e sabedoria. Veja, é o pai e a mãe gerando um filho. Então, e essa função manúsica acontece aqui na humanidade da mesma maneira que acontece em qualquer nível evolucional. É pai, mãe e filho. É a própria tríade cósmica, tríade universal, sendo reprisada a cada vez que alguém nasce. E é uma coisa muito interessante. Então, ontem, por uma determinada necessidade, tinha uma coisa para resolver, então eu fiquei 8 horas na antessala de uma maternidade. Olha só. 8 horas, né? E aí eu fiquei 8 horas lá na recepção da maternidade, analisando as senhoras que chegavam para dar luz. Então aquele ir e vir, né, de mulheres assim em estado venusiano, assim, parecia que estava em outro planeta, porque só entrava venusiana, negócio assim absurdo, porque então a mulher, ela no dia a dia, ela é uma mulher do ciclo lunar por causa dos 28 dias. Quando ela está gerando, então ela passa por um ciclo venusiano, ela passa a ser um andrógeno venusiano, né, que assim é o próprio protótipo do futuro. Então aqueles seres, né, com aquelas barrigas e aqueles seres, aqueles pontos de interrogação ali naquele útero, pronto para nascer, né? E ao mesmo tempo que estava chegando aquelas senhoras, né? Então se ouvia assim o choro de um neném, o choro de um recém-chegado. Isso. Né? E não é nem de um neném assim, é um recém-chegado, né? Que é o resultado evolucional de milhões e milhões de anos de esforço da lei. Com certeza. Né? E muito com bonito um potencial, momento mágico. Potencial para transformar a família que escolheu nascer, a cidade, o país, a nação, a raça, o planeta, para pegar. E qualquer um desses que nasceram enquanto estava lá ontem, né, eles têm capacidade para transformar toda a história da humanidade. Né? O que atrapalha um pouquinho mais, um pouquinho menos, é porque são gerados, a maior parte desses seres, né, como filhos do karma, né? Não vou dizer do acaso, porque não existe acaso, existe a causalidade. Sim. Mas com pequenas atitudes poderiam ser filhos de Dharma, filhos da lei, né? E aí a mulher, então, só com isso, né, ela já passa a assumir a sua posição de mulher, quer dizer assim, de aspecto feminino, vou nem usar o termo mulher, mas assim, de aspecto feminino, né, de um ser da era, né, de Aquários. Digna representante de Alamira. É a própria. A própria. É a quem é dado a geração, é a mãe divina. Qualquer mulher que vai gerar, ela só gera, né, porque é dado a ela o poder manúsico que é dado para a própria Alamirá. Alamirá, o olhar de Alá, que assim, o próprio amor divino antropomorfizado. E qual é que é o papel essencial da mulher? Por que se dizia que Manco Capac ensina na cidade alta e Mama Ocllo ensina na cidade baixa? É porque o homem ensinaria ao filho as coisas da mente concreta e a mulher ensinaria ao filho as coisas da mente abstrata. É cérebro e coração. E aquele que alcança, né, na Terra o equilíbrio entre o coração e o cérebro, alcança na própria Terra as maiores alturas. Maiores alturas significa o seguinte: ultrapassar a própria caixa, né, que é onde estão, na primeira parte mais baixa, tudo. Você tem a visão da própria existência. Então, se a mulher assume o seu papel, né, sem querer ser a senhora da mente concreta, porque é muito interessante, né, porque a mulher luta para ser a senhora da mente concreta em um mundo dominado pelos erros da mente concreta, carregando em si o karma, né, da Atlântida, carregando em si o karma de não ter terminado o ciclo lunar,
né, tentando resolver a coisa em um mundo que é o mundo da mente concreta, que é a quarta raça que a gente está agora, mas sendo já um protótipo, né, da senhora venusiana. Né? Então, é Vênus e Lua e Terra misturados em um único ser. Aí o que isso gera? As dores. Aí, óbvio, todos os meses. Né? Então, se preparou durante 28 dias, juntou o ciclo lunar, ciclo venusiano com o ciclo terrestre, e uma única coisa só, gerou uma forma elétrica, pegou e lastreou todo o processo kármico, né, para pegar e gerar um ser. E todos que antecederam também. E aí a mulher mensalmente, então assim, tem uma série de hormônios que param de ser gerados para que daí o útero não se contraia, para esperar para ver se aquele ser que está por vir a ser realmente vai acontecer. Aí não acontece aquilo e devia ser um processo normal, né, porque daí o que ela estaria deixando de gerar ficaria para o mês seguinte, ou para o ano seguinte, ou para o século seguinte, o que fosse. Só que daí, no processo onde a mulher está inserida hoje e a forma como ela se vê, a forma como o mundo vê a mulher, né, a forma como a história vê a mulher, transforma aquele que ela tem aprisionado, que ela tem retido ali, que é a forma elétrica para gerar aquele ser, num lastro de astral. E aquilo, quando se desprende, isso são as dores dos que não vieram a nascer. Então, quando a mulher sente as dores dos 28 dias, né, ela está sentindo as dores do karma, né, que tem para resolver. E karma não se podia mais falar, karma não se podia mais se referir. Então, ela devia, a cada ciclo de 28 dias, aproveitar Dharma. Dharma, que nós falamos aqui no programa inteiro. Vejam só que é muito interessante e isso é muito importante. Um simples reposicionamento da mulher com relação à percepção de quem ela realmente é, do potencial que ela tem, da responsabilidade que ela tem, do que lhe é dado, do que lhe é exigido, do que lhe é conferido nessa existência, já faz com que o que é criado a cada ciclo lunar, né, ele seja diferenciado. Então já as dores, as cólicas, aquele negócio assim, se fala muito assim, da questão lá da TPM, né? Então, isso não existe, isso é besteira. Não existe, existe realmente. E ele muda de intensidade porque e usa o termo tensão, e é tensão mesmo, porque a tensão é quando você tem variações de corrente elétrica. Então a mulher, quando está fazendo os 28 dias, ela fica eletricamente carregada como uma pilha. E eu sou testemunha disso, porque trabalhei muitos anos com foto Kirlian, e a gente não tira foto da mulher quando ela está no desse período, porque ela está transformada totalmente, ela não é ela. A foto não identifica. Nesse período é um estado alterado de consciência. As regras, não, nem é de consciência, é físico, porque daí ela está numa lacuna existencial onde ela não pertence a nenhum mundo, nem ao lunar, e o interessante é que você registra isso eletricamente, como você falou, você registra isso. Não, isso não tem a menor dúvida. Então é uma prova física. E esse processo, né, das dores, se a mulher tem consciência, então, do estado em que ela está, né, aí a própria tensão, que é essa junção elétrica que acontece antes desse período de pré-concepção, como você vai atrair para essa pré-concepção coisas completamente diferentes? A tensão de um bom pensamento, de pensamento elevado, é completamente diferente da tensão de um pensamento mais denso. Aí a tensão pré-menstrual, ela deixa de existir porque passa a ser um equilíbrio pré-menstrual. Então a gente troca a TPM por uma EPM, e a EPM é o seguinte: eu estou em uma função pré-venusiana, eu posso gerar um ser ou não. Aí o seguinte, o que acontece? Acabam as dores. E acabam no físico mesmo, fisicamente acabam. E aí, acabando as dores, então a gente transformando a TPM numa EPM, quer dizer, um equilíbrio, né? O que acontece? Se há fecundação nesse processo, né, de um ambiente elétrico bem preparado para receber um novo ser para essa humanidade, é um parto sem dor. É um parto normal. São aquelas crianças que começam a dar nome para elas de azul, índigo e não sei o quê. Não, isso é mais do que isso, né? Porque assim, humanidade azul, criança azul, é todo e qualquer ser humano que tenha nascido de 1 milhão de anos para cá. Porque a raça ária, né, ela é a raça azul. Então qualquer ser humano nascido, né, nesse planeta de 1 milhão de anos para cá, né, é
da humanidade é azul. Isso dizer assim, daí tem a criança índio que é superdotada, isso é conversa fiada, isso é para vender livro. É criança índio é qualquer uma. Pega qualquer criança e educa a criança adequadamente, e em vez de pegar, deixa a criança ouvindo batidão, deixa a criança ouvindo música clássica, ensina a criança a ver aroma, a pensar cor, a sentir pensamento, que você mistura o visível com o invisível com a criança, ela desabrocha. A questão do tempo que você falou, né? Não deixa ele falar, amanhã eu fui na escola. Por isso que é dito flor da maternidade, porque a flor da maternidade, ela dá de si, e a criança bem criada, ela desabrocha e ela passa a ser a flor do resultado da maternidade. Então, ali fecunda o espírito. E já está resgatando todo aquele passado. Aí tudo se resolve. Então, são processos muito simples. Então, pergunta assim, como deve ser a mulher da Era de Aquários? A mulher da Era de Aquários deve ser consciente, deve ser equilibrada, deve ser tranquila. De quê? Consciente de quê? Equilibrada em quê? No que ela realmente é. Tem o seu lugar nessa existência. Independe de você ser presidente de uma multinacional ou de você ter sua rotina de criar os filhos em casa. Independe. Até a mulher que cria os filhos em casa, ela tem mais chance de se enquadrar no arquétipo, no modelo, naquilo que se deseja da mulher da Era de Aquários, do que aquela executiva que vai trabalhar 20 horas por dia. Por quê? Porque ela vai estar usando a mente concreta. E quem está criando o filho está usando o quê? O amor universal de um ser para o outro. Sem dúvida. Essa é a flor da maternidade. Deixa eu fazer duas colocações de telespectadores. O Rui Bittencourt, um grande abraço para você, Rui. Boa noite, Rui. Ele diz que uma sugestão de que a gente, em cada edição do programa, a gente sugira um livro para se aprofundar do assunto. Eu vou deixar o Jorge responder, só vou fazer a maioria dos assuntos que nós tratamos aqui no Vida Inteligente são inéditos. Muitos deles sequer são tratados em livros. Às vezes, quando tem, nós sempre fazemos referência aqui, né, Jorge? Então, o que você tem alguma coisa a falar para o nosso amigo Rui? Ô, Rui, no tema de hoje, nós temos alguma coisa a sugerir? Um livro? Não. Não, né? Não tem, Rui. Ainda não foi escrito a respeito. Ou foi, né? Não, é que a gente só comenta aqui uma abordagem esotérica das realidades, né? Então, geralmente, isso não virou nada nem acadêmico e nem comercializável ainda. Né? Exato. E o outro telespectador aqui pede para você, apesar de que nós já falamos, mas nós vamos atender sim, falar um pouquinho mais sobre o dia ter 18 horas, sem a gente fugir do assunto. Sim. Nós já falamos e é interessante isso, como é que o tempo diminuiu. Uhum. É uma coisa muito interessante o seguinte. Então, a gente conversou de início sobre a questão do aprestamento do saque contra o futuro que foi feito de 1883 para frente, com um ponto referencial em 1924, um ponto referencial em 1935, um ponto referencial em 1949, um ponto referencial em 1963 e um ponto referencial em 2005. Então, essa mistura entre o passado, o presente, o futuro, esse reescrever da história dos avatares, esse reescrever da história da humanidade, essa mistura dos seres de todas as hierarquias em um mesmo palco humano, que é isso que a gente está vivendo agora, fez com que as consciências se misturassem, os valores se misturassem. Então, se diz assim, na face da Terra, a gente tem 12 horas de luz, 12 horas de sombra, 24 horas do dia. Quando se avança um nível de consciência, e a gente pode exemplificar esse avanço no nível de consciência como se fosse o mundo de Duat, por exemplo, aí quando avança o nível de consciência, eu tenho 3 vezes, tenho 18 horas de luz e tenho 6 horas de sombra. Quando eu avanço um nível adicional de consciência, avançar o nível de consciência é se abrir para o que a gente tem conversado aqui. É a mulher se abrir para a realidade que ela é um ser pronto para a Era de Aquários, por exemplo. Então, quando avanço um nível mais de consciência, eu passo para um estado que seria um estado agartino. Um estado agartino é uma realidade onde eu tenho 24 horas de luz. Quando eu avanço um estado mais de consciência e passo para um estado já onde eu tenho consciência da realidade verdadeira, eu passo para um período onde eu tenho 24 horas de
sombra, mas daí a sombra onde a própria luz é necessária, que é a consciência total. Cada vez que então avança o nível de consciência, o meu conceito de tempo muda, porque o tempo é simplesmente a maneira como eu meço aquilo que eu vejo, que a minha mente concreta consegue compreender. Como as coisas estão acontecendo muito rápido, então o presente misturado com o passado, com o futuro, o humano com o divino, o visível com o invisível, isso é o resultado de um processo de centenas de milhares de anos de preparação esotérica, iniciática, para que a gente chegasse nesse momento. Então a gente vive hoje um mundo onde o nível de consciência, e a gente não se dá conta, o nível de consciência já é um nível de consciência elevado e superior ao que era, por exemplo, há 200 anos atrás. O fato de a gente trabalhar em um mundo onde tem um nível de consciência elevado e diferenciado, nos remete para uma realidade que seria, por exemplo, o mundo de Duarte, onde eu tenho só 18 horas de luz e 6 horas de sono. Significa o seguinte, o que antes eu tinha um dia de 24 horas para fazer as coisas, hoje, com a mistura do abstrato com o concreto, acontece mais coisas no mesmo espaço de tempo, ou o dia está mais curto. Então a gente tem hoje um dia de 3/4 e tende a ter um dia de metade. Então a gente vai ter um dia onde seria equivalente, tudo o que a gente faz em um dia seria equivalente ao que a gente antes fazia em 12 horas. E a única maneira de acompanhar essa realidade e fazer com que o tempo ele ande devagar novamente como andava antes do que está acontecendo agora, é você analisar o mundo não mais com os olhos da mente concreta, porque o mundo está ficando quase impossível de ser compreendido e impossível de ser acompanhado com o raciocínio lógico, a mente concreta. Ele só pode ser percebido e compreendido e vivenciado com a mente abstrata. E com a mente abstrata você está se colocando referencialmente no ponto onde tudo acontece. Aí o tempo passa na velocidade que você quer. O dia pode ter 24 horas ou quantas horas você queira. Assim que é. Interessante, queria fazer um adendo. O Jorge falou em Duarte e falou em Agartino. Então, para quem está começando a nos ver hoje aqui, são mundos subterrâneos. E hoje, por falar nisso, hoje é dia 24 de junho. São estados de consciência. Estados de consciência também. Hoje é 24 de junho. E os ufólogos, os aficionados por discos voadores, comemoram nesse dia, em 24 de junho de 1947, Kenneth Arnold, um piloto civil, viu alguns objetos no ar, diferentes de tudo, e instituiu-se o Dia da Ufologia. Nós estamos falando aqui em mundos subterrâneos, e coincidentemente também com o Dia dos Discos Voadores, nós temos 3 níveis aqui, vamos dizer, de subterrâneos, que começam por Badagas, que é a origem de onde vêm os discos voadores. Badagas, que é o primeiro, suponhamos que na primeira camada, cerca de 32 quilômetros abaixo da superfície. Depois nós temos Duarte, que nós já falamos muitas vezes aqui, no programa Vida Inteligente, onde estão as bibliotecas de tudo que se passou por aqui, é isso? Ou não? Isso. É. E nós temos Agartha, que já é aquela cidade que muitos acham que é mítica e que de mítica não tem nada. Então, hoje que é o dia dos discos voadores, que ela, Agartha, que é Belovedie. Quando perguntam, já perguntaram para os tripulantes, né, Jorge? De onde que você Bela vem? Aurora. A Bela Aurora. Então, no Dia Internacional dos Discos Voadores, quando todo mundo fica olhando para o céu, achando que eles vêm de lá de fora, deviam olhar para cá, ao redor, ou então aqui para baixo, e reverenciar. Um grande abraço, então, para os nossos amigos tripulantes. E para os discos voadores que estão aí e tem uma importância muito maior do que essa de vender revista de coisinhas. Deixa para lá. Jorge, o tema eu acho que ele tem sequências, né, dentro de tudo aquilo que a gente tem programado a falar. Já falamos muita coisa sobre a mulher e vamos falar muito ainda sobre ela, né? Só usando um pouquinho esse último minuto que a gente tem. Pois não. Essa questão, na medida em que a mulher vai adquirindo consciência de quem ela é e do que ela é, exercendo o seu papel, e a humanidade espera que isso aconteça, a lei deseja que isso aconteça, né? A coisa em si obrigatoriamente ruma para isso, né? Rapidamente, quer dizer, assim, é o futuro imediatíssimo da raça humana. Na medida em que isso aconteça, aí, você falou antes, então, que daí a mulher não vai mais sentir dores do parto, essa coisa toda. Isso é uma decorrência natural, porque no momento que ela assume quem ela realmente é, ela passa a manipular eletricamente, né, os valores e poderes que a ela foi conferido. Então, ela deixa de ser um coadjuvante nesse processo,
né, em um mundo dominado pela mente concreta, e passa a fazer com que realmente se misture um mundo de mente concreta e mente abstrata para que se crie e seja visível um novo mundo. A chave para que o visível se misture com o invisível, para que o invisível seja perceptível pela humanidade, ela se assenta no coração da mulher, ou no coração, fala, mas na verdade é no time, é no equilíbrio. Então, quando a mulher tiver alegria e felicidade e expandir isso, que a mulher, quando expande alegria e felicidade, é o amor divino, o amor universal fluindo de um ser que tem hierarquia para projetar isso e que domina isso, isso faz com que se equilibre o meio, né, e que o mundo de surpresas, o mundo da instantaneidade, ele começa a fazer parte do nosso dia a dia. Muito bem, eu vou até pedir, eu vou falar para o Fernando que eu vou estourar um minuto aqui no nosso tempo, porque apresentou-se uma pergunta aqui. Se Barixades e Agnisvatas, Lua, Terra. Você falou Lua, Sol. Lua, Sol. No futuro, Vênus. Qual vai ser a denominação? Ainda não dá para dizer. Então, perfeito. Mas a gente, então, hoje nós somos Jivas e nós somos Asuras, Suras, Agnisvatas e Barixades. Isto. O seguinte, Asuras, Suras, Agnisvatas, Barixades e Jivas. Jivas. Então nós, a unidade Jiva, quer dizer assim, o resultado dessa evolução, né, ele interfere e dá os caminhos, inclusive moldando fisicamente a próxima humanidade. Dá para dizer a contrapartida do que seria o ciclo venusiano aqui na Terra, que seria a raça futura, que é a raça bimânica, onde a mente concreta e abstrata funcionam junto. Perfeito. Né? Ou raça dourada, se assim o pessoal preferir. E depois a raça alada. Muito obrigado. Asas todos nós teremos, fiquem tranquilos. Grande abraço e até sempre. Um fraterno abraço e até sempre. Fiquem em paz.